Educar é um eterno recalcular a rota. É melhor que a mãe não seja perfeita, porque uma mãe muito perfeita vai ser muito difícil para a criança. Eu acho que limite e amor podem e devem andar juntos. Se na infância eles não conversavam com as crianças, agora na adolescência eles querem vir conversar com as crianças. Você também já se culpou pela dúvida de: será que eu dou colo? Será que eu dou bronca? Eu sou Lígia, psiquiatra, e eu trouxe aqui para conversar com a gente hoje a Francine Dalla Vecchia. Ela é psicóloga, especializada em terapia do esquema, mãe de 2 adolescentes e bailarina. Fran, me conta, porque essa é uma dúvida que me atormenta desde que o Felipe nasceu. Será que eu dou colo? Será que eu dou bronca? O que eu faço agora? Você também já se perguntou isso? Será que eu mimei demais? Era hora de colo, dei bronca. Era hora de bronca, dei colo. E sim, muitas vezes eu acho que eu me pergunto isso todos os dias. Né? Com o tempo a gente vai começando a perceber agora com elas adolescentes o que deu certo, o que eu poderia ter feito diferente, né? Mas eu acho que educar é um eterno recalcular a rota. Isso. Né? E a gente vai vendo o que está funcionando e conhecer, especialmente conhecer a nossa criança, quais são as necessidades específicas dela. Eu acho que vai dando essa direção pra gente, né? Quando é hora de acolher, quando é hora de dar um direcionamento mais firme, um limite maior. Porque na verdade não vai ter receita de bolo, né? Não tem, isso dificulta muito, né? Mas quando a gente se conecta, né? Eu sou muito a favor disso da conexão. Quando a gente se conecta com a criança, a gente vai entendendo isso um pouquinho melhor. Né? E sabe o que um paciente me disse outro dia? Ele disse assim: se eu sou amoroso demais, eu posso estar sendo trouxa. Se eu colocar limite, ela pode ficar longe de mim. E aí me dá a impressão de que ou eu sou amorosa, ou eu dou bronca, coloco o limite. Como é que você entende isso? Você acha que são 2 faces da mesma moeda? Você acha que isso pode estar... Como é que você pensa isso? Eu acho que limite e amor podem e devem andar juntos. A gente tem medo de ser trouxa. Muito! Né? Às vezes eu falo isso, eu falo, eu sou uma trouxa, eu falo, né? Mas, na real, a gente precisa desmistificar isso, porque limite é amor, né? Limite é uma necessidade emocional que a gente ajuda aquela criança a atender. Então, a gente não tem como separar. E a outra questão é que nós podemos dar limites de uma forma muito amorosa. O limite não precisa vir de uma forma agressiva. Então, não necessariamente ele afasta ou nos torna reféns daquela criança. Como é que a gente faz isso de frustrar, mantendo essa empatia, então? De frustrar, mas mantendo a criança próxima. Qual que é a mágica? A frustração, primeiro, uma coisa que eu acho que é importante a gente entender, que não é algo que a gente provoca, né? É algo que a vida coloca como limite pra gente, né? A vida frustra, né? Eu até estava pensando assim, quando a gente abre a geladeira, pega um pote de sorvete e vê que é feijão, é uma frustração, né? Clássica. A gente não precisa ir lá e fazer algo para que aquela criança se frustre. Frustrar de propósito, não é isso. A gente tem que estar junto, né? Porque às vezes é a vida que está dando aquele limite para a criança e a gente tem que estar junto para acolher, né? Então, como que a gente faz isso? A gente precisa reconhecer a emoção da criança. Aí você tá falando de uma outra coisa, né? De que a gente coloca alguns limites pra criança, e frustra, mas também existe a vida, que traz limites de realidade e frustra, e que aí é nosso papel fazer com que a criança enfrente aquilo. Isso, porque gera um senso de competência. E não poupar a criança do limite. Não. A gente pode muito bem acolher aquele sentimento. Você tá frustrada, você tá triste, você queria muito, né? E eu estou aqui com você. Mas o não se mantém como não, né? E dá muito trabalho, É difícil, mas é tão importante. Às vezes eu acho que a gente pensa que porque a criança ou o adolescente se comportou mal, a gente tem alguma coisa para ensinar ainda em cima disso, né? E às vezes, eu tenho um exemplo da minha vida sobre isso.
Quando eu era pré-adolescente, eu estudava numa escola que era perto das lojas americanas. E era comum as crianças irem lá e pegarem balas e não pagarem, né? E uma vez eu fiz isso com os meus amigos e um guarda me pegou. E ele foi muito duro comigo, né? Me humilhou, assim. E aí, quando eu cheguei em casa para contar pros meus pais, eu tava com muito medo. Né? E eles não brigaram comigo. Eles me acolheram. Eles entenderam que aquela lição já tinha sido aprendida. Que lindo que eles foram, porque Sim. É tão difícil. E acho que a gente vem de uma criação muito autoritária, onde era feito muito esse reforçamento até da culpa, né? Isso. É mais do que porque o guarda já tinha te deixado responsável. Eles sabiam quem você era, eles estavam conectados com a filha, eles sabiam que aquilo era o suficiente. Isso. Eu venho de uma vivência diferente. Eu era extremamente responsável, mas se acontecia algo que, nossa, nunca nem perto disso, mas já era o suficiente para ser reforçada toda a culpa. Para ser refeita a bronca. E eu precisava de colo, porque eu era certinha. Isso. Tenho essa característica e não era para reforçar mais, era para receber colo. Por isso que na educação a gente não tem como desconsiderar temperamento e personalidade da criança, né? Eu não tenho como criar duas crianças da mesma forma. E não tem como ninguém te dizer qual a receita de bolo, né? Nunca. Porque isso é uma coisa muito comum no consultório. O que eu faço? O que eu deveria fazer? Quem mais sabe do que deveria ser feito com o seu filho é você. Porque ninguém conhece mais o filho do que a mãe. Né, para esse poder ser seu. E daí como é importante que a mãe se conheça. Sim. Né? Eu me lembro de uma vez que a terapeuta da minha filha falou algo que, nossa, ficou muito marcado para mim, né? Eu estava muito preocupada por conta da forma como meu marido estava conduzindo algumas questões com a minha filha e tal, colocando alguns limites para ela. E aí eu fui me queixar disso com a psicóloga dela. E ela me disse assim: Fran, a Betina não tem as mesmas feridas que você tem. Perfeito. Né? Então, em você isso dói, nela não. Então é tão importante que a gente se conheça. Né? A minha terapeuta me disse isso uma vez também, no Felipe não dói igual você. A forma com que... E era exatamente... não sei qual era o assunto aí de vocês, mas era a mesma situação. Era sobre meu marido com ele. E ela me disse, não, mas não é você recebendo aquilo, é o Felipe, que tem outra estrutura, outra autoestima, que foi criado de uma maneira muito diferente. É outra pessoa. É outra pessoa. Porque senão a gente pode cair numa enrascada de não colocar limite porque acha que machuca, né? Muito. E eu penso assim, eu vejo no consultório atendendo adultos que nós temos pais muito bem intencionados, né? Você deve ver isso todos os dias também. Sim. Mas que dão em excesso alguma coisa que não é aquilo que a criança precisa e falham, né? Não entregam aquilo que é a necessidade da criança. Ou às vezes sobre o limite também. Se preocupam em dar muito limite para algo que nem é tão importante ou urgente e falham num outro limite que tá ali escancarado que era necessário. Exato. Né? Você acha que... Outro dia eu vi no Instagram um post que era assim: a gente é a geração que mais se ocupa dos filhos. E é verdade. E eu fico me perguntando se a gente não passou do ponto. A gente vem de pais que foram muito autoritários, que usavam agressão física, que reforçavam a culpa, mesmo quando não era necessário. Você acha que a gente pode estar passando do ponto nesse medo de criar trauma nas crianças? Eu acho, Li. Tem uma teoria que chama teoria da curvatura da vara, que fala que, às vezes, que pra gente ir para encontrar um equilíbrio, às vezes a gente vai de um extremo pro outro, né? E eu acho que sim, que isso tá acontecendo. Tão grave quanto a nossa geração, né? Que eu acho que tinha muitas questões de autoestima muito delicadas, a gente vê isso muito, mas tem uma geração vindo aí se sentindo muito especial. Né? Então o que eu vejo?
dessa necessidade emocional mais inicial de segurança, de colo, de vínculo, e falta aquela coisa da autonomia, do senso de competência, do senso de identidade. Do deixar um pouquinho pro mundo. Isso. Que é o que você estava colocando, de deixar o mundo oferecer. Não é para causar frustração desnecessária, não é para não dar, sendo que você pode dar, mas é para sim deixar o mundo colocar os limites. Isso. E estar junto no sofrimento, mas não proteger do sofrimento. Isso. E eu acho esse um grande desafio, né, pra gente. Mas eu vejo que a gente colhe coisas tão importantes, tão bonitas depois. Né? Não dá pra ficar refém do medo de criar trauma, né? Não dá. Até que porque provavelmente a gente vai criar. Né? Parece que sim. Né? Eu acho que a gente precisa abrir mão dessa coisa de ser perfeita, né? Até porque ter pais perfeitos também é prejudicial. Eu li isso outro dia num livro e achei tão maravilhoso, de que é melhor que a mãe não seja perfeita, porque uma mãe muito perfeita vai ser muito difícil pra criança. Ufa! Né? Não dá um alívio? Que delícia! E é muito claro isso. Eu acho que às vezes o idealizar os pais também é uma coisa que, nossa, não autoriza aquela criança ou aquele adolescente a errar, né? Sendo que é impossível não errar, né? A minha mãe jamais faria isso. Faria sim, a gente precisa ser imperfeito, a gente precisa voltar atrás, né? Nessa questão do limite, às vezes a gente passa do ponto ou a gente exagera no acolhimento. Da cola ou da bronca do que deveria ser o contrário. Volta atrás, né? Isso eu falo todos os dias no consultório. Sim. Eu já pedi desculpa pro Felipe cara, me passei. Realmente não era pra tanto, vamos lá, a mamãe tava estressada, volta. Isso dá direito pra ele de também errar e poder voltar atrás e dizer desculpa, né? Vamos lá de novo. Isso. Estamos em treinamento, né? Às vezes eu falo pra ele, eu não era mãe antes de você existir. A gente tá em treinamento e é trocar o pneu do carro com o carro andando, né? Que é como você disse no começo, é ir recalculando rota de pra onde a gente vai. Sim. Fran, se a gente entende que os limites são tão importantes, por que mesmo assim é tão difícil dar limite? Eu penso que é porque não tem regra, não tem a forma, né, da gente dizer, porque nós estamos exaustos. Eu acho que a gente nem sempre tem uma disponibilidade, e eu não tô falando só de tempo, eu tô falando de disponibilidade emocional de também. Não estar cansada, de não estar preocupada, de não estar triste. Isso. E porque as crianças têm temperamentos diferentes, e às vezes aquilo exige que você retome, que você insista muito, né? E às vezes pode parecer muito mais fácil você dizer, tá bom, né? Vai. Sabe do que eu lembro? E quando eu tava ensinando minhas filhas a lavarem o cabelo, né? São duas meninas, então o cabelo era mais comprido. E aí eu pensava assim, todas as vezes, nossa, é bem mais fácil eu ir lá e lavar. E aí eu tinha que pensar, não, peraí, mas se elas aprenderem, daqui a pouco eu não preciso mais lavar. Mas essa coisa, né, da insistência, do como, isso dá muito trabalho. Muito. E realmente, quando a gente pede para as crianças fazerem, é muito mais tempo, né? Lavar a louça, lavar o cabelo, pegar a roupa, guardar a roupa e depois tá tudo bagunçado. Ter autonomia nos estudos, sabe? Eu acho que isso tudo dá um trabalhão pra gente. E aí tem isso que você disse do temperamento. Porque tem criança que escuta mais, tem criança que escuta menos. Acho que por isso é importante a gente nunca cair na armadilha da comparação, porque os filhos não são... Nós não somos iguais, o sofrimento não é igual, o quanto tem de auxílio e suporte, enfim, os tabuleiros da vida são muito diferentes. Sem dúvida. E o temperamento das crianças também. E tem criança que exige mais de verdade. Acho que é uma coisa que a gente vê muito no consultório, né? Muito. Tem mães muito maravilhosas e disponíveis, mas com crianças que, meu Deus, que difícil. Qual que é a sua orientação para quando a gente perde o autocontrole? Pois é, às vezes a gente também precisa autorregular, né? A gente precisa em alguns momentos de um afastamento. Eu gosto muito dessa ideia, sabe, Li? De na hora, ferveu, afasta um pouco, respira, né? Se acalma, volta, usa a ajuda do teu parceiro, né?
Eu acho que tem momentos em que se a gente percebe que não tá conseguindo ali, a gente precisa dizer, olha, assume, porque pra mim tá difícil, né? E afastar, e poder voltar no assunto. Não ter medo de voltar no assunto, né? O que eu vejo é que às vezes a gente se perde nisso, no sentido de, já passou, eu não vou entrar nesse assunto delicado de novo. Não, volta, retoma com a criança, calma, né? Explica como você se sentiu. Acho que a gente não pode desistir. Sobre voltar no assunto, né? Você tá falando da comunicação. E aí tem uma outra queixa muito comum que é, meu filho não me conta as coisas. Você estava falando no começo do quanto é importante a gente conhecer nosso filho e estar conectado para tentar entender colo ou bronca e limite, frustração. E a conexão só acontece quando a gente se comunica, né? Por mais que tenha o não verbal, mas a fala é muito importante. Tem alguma mágica de como a gente falar para a criança escutar e de como a gente fazer para a criança falar para a gente poder ouvir? Você usou a palavra conexão, né? Eu acho que o grande ponto aí é o estabelecimento de uma conexão, desde que eles são muito pequenininhos. A gente precisa desde que eles não falam. Isso, exato. A gente tem que considerar, assim, que é uma característica de personalidade, de temperamento também, né? Tem crianças que vão ser mais introspectivas, mais fechadas, elas vão ter alguma dificuldade de falar. Mas se a gente considerar de forma geral, assim, a questão é conexão e é um interesse genuíno na criança, né? De realmente querer saber o que você pensa, o que você sente. De se interessar pelas coisinhas deles. As coisinhas. Né? E eu vejo muito, especialmente na adolescência, né? Outro dia eu li em algum lugar e eu achei isso fantástico, que quando eles são pequenos a gente escuta a galinha pintadinha junto, a gente canta aquelas musiquinhas e conta a história, e de repente a gente se torna crítico porque esse tipo de música eu não gosto, de continuar muito interessado naquele universo. O Felipe tá no K-pop agora. E tá bom, vamos lá ver o filme das guerreiras do K-pop no Netflix, bora, assim, vamos escutar a música junto e decorar a letra. E o que isso é conexão, Fran? Isso é conexão. E tentar entender, né, o que você pensa a respeito? Filho, por que isso é tão legal, né? Me conta. A Beatriz, a minha filha mais nova, ela ama Percy Jackson. E aí ela vem com toda a mitologia, vem me contar. E aí você tá lá pensando no consultório, no marido viajando, no mercado, na farmácia, e você para pra ouvir Percy Jackson? Eu paro, né? Tem horas que eu digo assim, filha, agora não dá. Né? Mas daqui a pouco, quando eu estiver disponível, eu quero sim saber, né? E eu realmente faço um esforço por aquilo, porque o que me alegra não é a questão de saber sobre a mitologia naquele momento e a história, é ver a empolgação daqueles olhinhos me contando, é saber que ela tá devorando livros, isso é importante para minha família, né? E que ela está falando, e aí eu tenho a oportunidade de dizer, tá, mas o que você achou? Né? Qual a tua parte preferida? Né? Fran, teve um dia que você me falou, eu não sei qual se foi a Bia ou a B que disse, mas ela disse assim, mamãe, não adianta as pessoas quererem na adolescência vir conversar, eu não lembro a frase certinho, mas ficou muito marcado em mim. Se na infância eles não conversavam com as crianças, agora na adolescência eles querem vir conversar com as crianças. Foi a Betina. Foi a Betina. Foi. Como é que... Tá, mas vamos pensar que daí tem ali uma mãe ouvindo a gente. Tá. Não consegui fazer isso até agora. Minha vida tava uma bagunça, eu tava num caos, N possibilidades, né? Meu pai tava doente, minha mãe morreu, enfim. E aí cheguei na adolescência e não construí essa conexão que você tá contando que o ideal seria ter construído desde nenezinho, de estar ali do lado, disponível, mas aconteceram coisas. Importantíssimo isso. E aí a gente tá na adolescência, a gente não tem esse vínculo também estabelecido, pelo que aconteceu na vida da mulher, não rolou. E aí a B traz essa frase do quanto... Como é que faz? Sabe que eu vou me dar o direito de imaginar o que a Betina responderia para essa pergunta, como adolescente, né? Eu tenho certeza que ela não diria que não dá tempo. O que ela diria não força.
Que a crítica dela naquele dia é essa coisa do forçar, agora me conta, né? Nunca agora, quis saber e agora tá com medinho e tá querendo saber o que tá acontecendo. Porque criança e adolescente sacam essas coisas, né? Então, o que eu imagino, né? Aceita que aquilo não foi criado ainda. Recomeça. Devagarinho. Começa uma relação. Isso. Porque eu tava lendo sobre acho tão legal, o Mito do Amor Materno, que é um outro livro super, super bacana. Que, na verdade, a relação com o filho, ela é criada, né? Não é, nossa, biologicamente viemos amando a criança. O amor, ele é uma construção. E aí, então, é construir, já que não funcionou por algum motivo, construir desde nenezinho, começar a construir a relação. Isso. Descobrir quem a pessoa é. Exato. Começa por aí, né, pelos interesses. Parte daquele ser humano que já tá ali, né, há alguns anos. Tenta conhecer quem são os amigos, quais são os interesses, qual é a música que gosta. Parte daí, mas aceita, né, internamente que aquilo ainda não foi construído e não vai com essa sede. É devagarinho que a gente constrói. Sem fazer de conta, né? Sem fazer Porque de conta. acho que o que você tá me contando, se a gente faz de conta pra gente que existe uma relação ali que sempre existiu e não, né, sou impecável e perfeita, não vincula, né? Não vincula. A gente precisa muito aceitar a nossa imperfeição, né? E que tá tudo certo, tá tudo bem. Recomeça, recalcula. Começa, né? Ou começa daqui pra frente. Se ainda não começou, dá tempo. Só não força a barra. As minhas meninas têm 1 ano e 10 meses de diferença de idade, né? E quando eu tava... Assim que eu tive a Beatriz, que é a segunda, as pessoas me perguntavam muito, Li, assim, Fran, o amor é igual? E eu, muito honestamente, dizia, não, ainda não. Eu nem conheço esse serzinho que nasceu agora, né? Eu falo isso com muita tranquilidade, sabendo que minhas filhas vão ver o vídeo, porque eu falo isso em casa. E sabia que eu nunca tinha escutado ninguém falar isso? Não? Todo mundo vem para uma resposta pronta de não, o amor é igual, é que cada um é de um jeito, mas o amor é igual. Mas o amor é construído, né? E existe a gente, e existem as pessoas, e às vezes ter afinidade é sorte. Às vezes tem uma criança, mesmo que, às vezes tem pais de filhos adotivos que tem muita identificação, e pais biológicos que não têm afinidade. Isso. E essa coisa do conhecer, né? Como conhecer conecta. Porque ali eu tinha certeza que aquele vínculo ia ser estabelecido. Cuidar conecta. Muito. Então eu sabia que eu ia amar tanto quanto. Era só o tempo. Mas que eu não conhecia. Eu amo o quê? Eu amo porque é minha filha, eu amo porque saiu de mim, mas quem é esse serzinho? Né? E com a B eu já tinha construído isso. E eu acho que aí entra também essa questão da gente não criar igual, né? Acho que isso é um ponto. A gente estava falando que cada criança é de um jeito, que tem que entender o perfil ali da criança, o que ela precisa. Tem criança que é mais certinha, criança que se impõe mais e enfrenta mais. E aí, quando os filhos são diferentes, Fran, como é que fica isso em casa? Eu vou usar um exemplo. Eu sempre disse assim, que eu precisei direcionar que a necessidade emocional de cada uma me dava muito esse caminho, né? Eu lembro da B, quando ela tinha 6 anos, ela estava no 1º ano da escola e ela chegou em casa e falou assim pra mim, mãe, hoje eu fiz uma coisa muito errada. E eu perguntei o quê? Eu chupei uma bala na sala. Nossa! Aí eu falei assim pra ela, filha, tudo bem a gente quebrar uma regra de vez em quando. Você manteve que era uma regra muito importante. Sim, mas era uma regra porque era, né, da escola. Mas, pra Bia, eu não poderia dizer, tudo bem a gente quebrar uma regra de vez em quando. Ela ia se empolgar? Porque pra ela, quebrar regra é uma coisa natural, entende? E pra B, não. Então, acaba sendo diferente. É muito difícil a gente dizer, eu eduquei meus filhos da mesma maneira. Porque se você observa, eu não podia fazer a mesma coisa com a Bia. E talvez quem eduque os filhos da mesma maneira não esteja fazendo da melhor forma possível, né? Sim. Porque mesmo gêmeos não vão ser tão iguais a ponto das regras do colo e da bronca
Isso. serem os mesmos, né? Eu acho que é uma ideia antiga, né? Da nossa geração era assim. Vamos criar. Sim, comprar o mesmo presente, comprar o presente igual de cores diferentes. Isso. E um orgulho de poder dizer, né? Que cria igual. Isso. Mas não é bem o caminho. E as meninas não se incomodam que os limites são um pouquinho diferentes? Não, na verdade, eu acho que assim, desde que elas entendam que as necessidades emocionais delas estão sendo atendidas, não fica essa comparação. Perfeito. Né? É o que cada uma precisa. Isso. E não uma lei única. Isso. Na verdade, fica um trabalho mais individualizado. É claro que tem horas, é claro que elas brigam, é claro que elas dizem que não é justo, né? Eu acho que tem coisas que são de irmãos e que é muito natural, a gente tem que... E nós erramos também, né? Então eu posso errar, óbvio. Mas de maneira geral, quando você entende qual é a necessidade, você está entregando aquilo ali, elas se sentem bem, sabe? Assim, confortáveis no mundo, no vínculo. Elas se sentem vistas. E aí fica tudo bem. Aí a gente volta pra tal da conexão. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Existe o tal do reforço positivo, do reforço negativo, que é o reforço negativo é o castigo, né? Grosseiramente falando. O reforço positivo é presentear por algo que foi feito, de alguma maneira, ganhar alguma coisa, né? Isso funciona? Reforço positivo, reforço negativo? Como é que a gente usa essas ferramentas? Ainda se usa castigo? Ainda tem gente que acha que faz sentido o castigo, né? Teoricamente, psicólogos. Isso, ainda tem. Tem outros nomes, né? Mas acaba sendo um castigo. Qualquer punição por um comportamento ruim, né? Eu não acredito muito nisso, mas eu acredito muito na consequência das coisas, né? Não, porque o reforço negativo seria algo pensado, né? Isso. Não é a consequência do ato, é o que você estabelece de fora. Isso, exatamente. Quando a gente volta para as lojas americanas, a consequência foi a bronca do guarda. Foi. Se seus pais fossem fazer um reforço negativo, eles te dariam um castigo em cima do castigo. E aí provavelmente eu me sentiria ainda mais culpada, né? E te deixaria insegura. Muito. Foi muito difícil para mim, né? Eu lembro disso muito claramente até hoje. Foi uma situação traumática, mas como poderia ter sido pior? Né? Então eu acho que às vezes o castigo ele vem e torna as coisas ainda piores. Agora, você permitir que a criança tenha uma consequência por um comportamento ruim. O reforço negativo da vida. O natural. Isso. Fran, mas e assim? Por exemplo, se meu filho bagunçou a sala e não arrumou. Tava combinado que não era pra fazer, que não era pra fazer. Naquele momento era pra ter guardado e ele não guardou. Você acha que numa situação assim cabe alguma forma da gente impor uma consequência negativa? Pode caber, desde que a consequência tenha a ver com aquele ato, aquele comportamento. Então ele precisa guardar os brinquedos, você precisa esperar que ele guarde os brinquedos, insistir nisso, você não vai guardar por eles, ou quando ele quiser algum daqueles brinquedos não vai estar disponível, porque ele deixou lá daquela maneira, né? Mas conectado, eu não vejo como a gente trazer eu vou tirar o celular, ou você não vai comer doce. Coisas muito desconectadas daquele comportamento. Às vezes, você que é psicóloga, eu sou a psiquiatra, mas enquanto mãe, né, eu sinto que às vezes eu preciso de algum poder, um recurso, de um recurso que me dê poder de alguma forma, porque às vezes o bichinho me escapa, porque eu tenho um bichinho que é confrontativo, que tem que ser levado pela borda, e eu sinto que eu preciso de um recurso maior para ele sentir a consequência. Eu sinto que eu explicar para ele, muitas vezes não faz com que ele sinta o peso do que ele tá fazendo. E se ele tem uma consequência como ficar sem tela, até a noite, ele consegue se moldar melhor, sabe? Ele muda a atitude dele, isso no meu laboratório de casa. Sim. Você já falou isso pela terceira vez, e eu combinei que isso não é legal. Se você falar de novo, você tá sem tela até ir dormir. Isso aconteceu ontem. Não falou mais. Ele ativou o autocontrole a partir do momento que foi colocada a possibilidade de perda. Porque isso é reforço negativo, né?
Eu acho que o grande problema é o excesso. É se a criança só funciona dessa Se maneira. perdendo. Tá. Perfeito. Eu acho que essa é a palavra. Assim, o excesso é que é o problema. Porque ali, qual que é a impressão que eu tenho? É que naquele momento, o Felipe, ele se conecta com a gravidade da situação. Isso, parece que eu dou pra ele o peso do que tá acontecendo. Isso é tão importante que você corre o risco de ficar sem tela, que é muito precioso, né? Mas... Sim, se eu usar sempre eu vou banalizar, né? Isso. E se a criança, simplesmente então ela muda de comportamento e não fala mais aquilo, mas ela não vai lá e não aguarda os brinquedos... Também não vale de nada. Não valeu. Né? Então é muito desse conjunto, assim. Claro que a criança tem que ter comportamentos, tem que ter consequências negativas. Sempre tenta associar aquele comportamento e não uma coisa do além, né? Que vai fazer a criança se sentir, às vezes, só culpada, brava ou pensando em se vingar, né? Então, o comportamento tem que levar, o castigo tem que levar a um comportamento mais adequado, mais funcional, né? Sabe o que eu penso ali? Que às vezes, o que a gente tá falhando é que muitas vezes as crianças, elas não enxergam os pais. Ali naquele momento, por exemplo, né? Eu vejo isso, eu vivo muito isso também na minha casa, né? Eu vejo que na questão da colaboração com as tarefas da casa, às vezes falta entender que, bom, se eu não fizer a minha parte, o meu pai ou a minha mãe vão ficar sobrecarregados. Acho que é especialmente para crianças bem grandes e adolescentes, né? Que já conseguem enxergar o outro. Mas sabe que eu penso que isso pode começar muito mais cedo, de enxergar o outro. E que às vezes a gente atrapalha muito esse processo das crianças nos verem como outros seres humanos. Tá. A gente fala sobre isso de vez em quando, né, Li? Bastante. E é que é um tema muito recorrente no consultório, de a gente perceber que os pais, eles estão tão atentos a estarem junto, a estarem perto, a colocar como prioridade aquela criança, que eles acabam se perdendo um pouquinho na própria identidade, né? E isso pode ser ensinado desde pequenininho. Então, é claro, não é que eu quero que uma criança de 5 anos diga, minha mãe tá cansada, então eu vou arrumar isso aqui. Portanto, né? Minha mãe está cansada, portanto vou organizar a casa. Isso seria até bem disfuncional, na verdade. Sim, seria uma troca de papel. Mas não é isso. É aquilo de eu poder dizer assim pro meu filho, agora a mãe precisa de um tempo, eu quero ler um pouquinho, vai lá brincar. E tudo bem? Super bem. Eu acho que pra gente finalizar, pra ficar mais encorpado isso que você tá falando agora, a gente fala muito sobre as necessidades das crianças. Então, entender quem é cada uma, o que ela precisa, diferenciar os irmãos, sim, porque as necessidades vão ser diferentes. E as nossas necessidades, os nossos desejos, os nossos limites, eles precisam estar existindo ali? Precisam muito, né? E eu penso assim, que mesmo que você seja uma pessoa extremamente altruísta e que você pense, nossa, mas meu filho é a minha maior satisfação, eu quero entregar tudo que eu tenho para ele, ainda assim a gente precisa considerar ali que para aquela criança também é importante, também é uma necessidade emocional, ela conseguir enxergar a outra pessoa. Tá? Que então, se não for por você, se você não tá tão conectada com o que você quer fazer, com o seu lazer, com o seu hobby, com o seu papel de mulher, que também você entenda que para aquela criança é importante que ela enxergue o outro. Não é importante só pra gente. Não. É importante pro nosso filho também. Porque a gente vive em sociedade. Ele tá existindo no mundo, né? Né? E se ele não pode entender que a mãe quer naquele momento fazer outra coisa, como é que ele vai esperar outras coisas em outros ambientes? A professora, os amiguinhos, a namorada, o namorado, enfim, é verdade. Sabe, teve uma coisa que um paciente falou que eu achei bem legal. Ele estava me contando que o filho gosta muito que ele seque depois do banho, né? É um menino de 8 anos. E então ele toma banho e chama, pai, vem me enxugar, né? Ele é grandinho. E aí esse meu paciente, ele entende que naquele momento não é uma questão de não ter autonomia. Ele sabe se enxugar, mas ele quer que o pai enxugue,
Só que tem momentos, por exemplo, né, num desses momentos ele me contou que estava frio, a toalha estava no chão, do lado, né, e o menino tremendo de frio esperando o pai secar. E o pai estava fazendo a janta. Né? Então, assim, a gente tem que entender que o fato da gente conseguir reconhecer que ali a necessidade da criança é uma necessidade de toque, de vínculo, não quer dizer que naquele momento a gente precise atender. Eu tenho uma criança muito demandante. E se dependesse do desejo dele, ele veria sofá comigo grudado, ele jogaria videogame comigo assistindo, eu secaria ele no banho, ele tem 9. Eu secaria ele no banho, eu lavaria o cabelo, eu dormiria com ele, acordaria com ele. Se dependesse do desejo dele, eu não existiria. Só que aí não é justo comigo. Nem possível. Não é possível. Primeiro, dados de realidade, não é possível. Não é justo comigo. Não. E o que está me contando aqui não é saudável pra ele. Não, não é. Porque fica a culpa, né? Nossa, mas meu filho me quer tanto e vem uma ameaça. Aproveita enquanto seu filho te quer, porque depois ele não vai mais te querer. Assim, só que eu tô esperando isso há 9 anos, quase 10, e não rolou ainda dele não me querer. Como a gente escuta isso, né? Muito! A gente escuta muito. Vai chegar o dia, quer ver na adolescência, vai chegar o dia que elas não vão querer saber de você. Você tá esperando? Nossa, o tal da colo, porque um dia ele não vai mais querer colo. Fran do céu, eu dei colo até quase 8 anos. Até que chegou um dia, mas 8 anos. Não, mamãe. Não é bafão, mas foi uma outra palavra. Me pegar no colo no shopping. Mas ele era muito grande já. Às vezes o limite vem da gente, né? Isso. Mesmo do nosso espaço e de alguma forma do afeto. Porque é afetuoso enxugar. Claro. É afetuoso ficar lá grudado no sofá vendo TV. Mas faça de acordo com a tua disponibilidade, né? E permita que o teu filho entenda que ele consegue resolver aquilo naquele momento. Ele dá conta. Como o filho do paciente, né? Ele consegue se secar se tá frio. Isso. Pode ser gostoso que o pai seque, mas ele precisa se secar também. E gera senso de competência, né? De autonomia, de identidade, né? Então são coisas importantes. Sim. E ali eu vi aquele paciente dizendo assim, o fato de eu estar lendo que o meu filho estava precisando desse aconchego, é como se naquele momento então eu preciso entregar. Isso, eu preciso abandonar tudo e ir lá. Mas aí eu fico refém disso também, né? Isso. E o teu filho não te enxerga. Eu fico refém da reação emocional da criança. E aí não vai funcionar. E aí eu volto porque você disse, acho que meio que no começo, do quanto é importante que as mães se conheçam. Muito. Porque você não vai conseguir saber qual é a sua necessidade, qual é o seu desejo, qual é o seu limite, se você não se conhece, né? Se você não está conectada consigo mesma. E a gente tem muito essa intenção, né, de criar os nossos filhos com muita saúde mental, a gente quer isso, mas nós precisamos pensar em preservar a nossa, né, e aí faz parte disso, desse autoconhecimento, da gente conseguir se colocar também como prioridade, né, a nossa prioridade provavelmente sempre vai ser nossos filhos, mas isso não quer dizer que durante todo o tempo nós estaremos dedicados a eles, né, nós somos pessoas. Somos. Tentamos ser. A maternidade é um pedaço importantíssimo da gente, mas a gente é bastante coisa além disso. Muitas coisas. Pessoas inteiras. Isso. Muito, muito obrigada, Fran, por ter vindo conversar comigo. Foi um grande prazer. A gente ainda vai ter mais conversas. Eu espero que sim. Meninas, o que eu queria que ficasse aí bem guardadinho em vocês? Primeiro, que colocar limite é cuidado. É amor. Segundo, que frustração faz parte do aprendizado. Deixar a criança se frustrar no mundo e frustrá-la, não de propósito, mas permitir que aconteça, é amor e não diminui o amor que você sente por elas. Que acolher e impor regras podem caminhar juntos e, segundo a Fran, eu concordo, devem caminhar juntos. Você não precisa estar disponível 100% do tempo para ser uma boa mãe. Toda mãe, por mais perfeita que ela tente ser, mas dica, não é para tentar, vai causar trauma nas crianças. Desencana. E respira. Cuida de você
e pausa antes de chegar no limite. Se esse episódio te trouxe aconchego, clica ali, se inscreve no canal e a gente continua conversando.